E a gente tem visto, nesse caso de assédio também, né, muitas relações nesse sentido, né? O empregador assedia a funcionário ou vice-versa, e aí não tem uma resposta positiva, e aí depois ele começa a perseguir ou ela começa a perseguir o funcionário. E a justiça tem coibido essas ações, e hoje está muito mais fácil de comprovar esse tipo de ação, né? A maioria das empresas hoje tem a gravação, né? Tem câmeras e às vezes um e-mail, alguma mensagem e a mesma prova testemunhal, e acaba realmente comprovando, né? Que a gente chama de assédio moral, né? E esse assédio moral, ele vai além das questões sexuais, né? Ele pode ser perseguições aí políticas, ideológicas, né? A novela das 8, para quem acompanha, está retratando a situação de um transexual, né? Que foi demitido porque a nova patroa, né, a nova chefe, queria que ele voltasse a se vestir como um homem, né, e não aceitou mais que ele se vestisse como uma mulher. Então você vê que a própria novela vem retratando essas situações, que são situações que ocorrem no dia a dia, né. Então no ambiente de trabalho é muito comum essas perseguições aí por conta da homossexualidade, por conta às vezes de cor, de raça, de religião, de partido político, até mesmo times de futebol, né? Então, quando ultrapassa o limite, que é o que eu falei, né, do da pessoal, razão, quando você usa o pessoal para tratar coisas profissionais, aí fica difícil, né? Nesse caso aí que nós estamos tratando, a pessoa já tinha saído da empresa. Agora, nós estamos falando, inclusive, de casos dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa. A pessoa tem que buscar um outro departamento para poder ficar em paz. E mesmo estando em outro departamento, o antigo chefe ainda fica num processo de denegrir, de perseguir. Ou seja, ele só vai ficar satisfeito se realmente ver aquela pessoa a quem ele está destinando, né? E destilando as suas frustrações, o seu ódio, sei lá o que seja, quando aquela pessoa tiver, que ele vê que aquela pessoa está mal, entende? Só vai estar satisfeita quando o outro estiver mal. Isso aí é uma pobreza de espírito terrível, é um espírito problemático. A sociedade não está mais aceitando esses tipos de comportamento, né? Nós tivemos um caso no escritório onde a funcionária era uma operadora de caixa, ela era negra. E o encarregado dela chamava ela de macaco o tempo todo. Vai para o seu lugar, sabe? Nossa. Xingava. E era cada coisa assim tão ofensiva. E aí nós acionamos a empresa. E aí tem uma questão que se discute também, se a empresa responde, lógico, pelos seus prepostos, né? Mas quando esse funcionário ou esse gerente, porque não fala aí se ele era o dono da empresa ou se ele era um simples gerente, se ele age com excesso e agiu por conta própria, contrariando as normas de conduta da empresa, as regras de conduta da empresa, ele também pode ser responsabilizado. Então a empresa pode, através que a gente chama de direito de regresso, requerer então que ele arque. Então ela paga para o funcionário, que foi o vitorioso aí na ação trabalhista, mas se ela comprova que ele agiu de forma isolada, que era uma questão pessoal, ele pode ser responsabilizado também, indenizar a empresa pelo prejuízo que ele causou. É bom esclarecer essa questão. Agora, de que forma a moral espírita pode ajudar a compreender estes casos, até para que não ocorram ou diminuam a maior parte do tempo, Edson? Então, na verdade, o conhecimento do espiritismo pode ajudar, mas não resolver, né? Se a pessoa ela não tiver o conhecimento necessário, ela tiver o conhecimento espírita, mas ela não aplicar isso no seu dia a dia, fica difícil. Então, vamos tentar analisar o seguinte: o que leva uma pessoa a agir assim? A não se conformar com o fato do outro talvez não atender às suas expectativas, né, às suas necessidades ali, e criar todo esse processo de perseguição e tal. É um sentimento de superioridade, né? É um sentimento de orgulho muito forte, né, que essa pessoa não consegue trabalhar. Talvez em proporções menores, ou talvez em proporções que a gente não possa delimitar. É o mesmo sentimento, Cláudio, que faz você, por exemplo, se comportar no mundo
de forma em que você é a estrela e o resto é resto. Então, vou dar um exemplo simples. Parou o trânsito na rodovia e começa a vir gente pelo acostamento. O que é que faz uma pessoa pegar o acostamento? Sabendo que o acostamento por lei, é para você usar para efeitos de emergências e tal. É porque ela se sente superior aos demais. É porque ela acha que ela tem que ter privilégio, ela é mais esperta, ou ela é melhor que os outros, então ela vai e pega o acostamento. É a mesma coisa que se você está parado no trânsito para entrar à direita, vem alguém, te fecha pela esquerda, né? Porque ela sente que ela precisa, ela talvez seja mais importante, não sei, que você, então ela vai entrar primeiro que você, entendeu? Então esse é o tipo de comportamento que demonstra uma certa imaturidade espiritual, demonstra uma fraqueza, inclusive, espiritual e um primitivismo nesse sentido. São pessoas primitivas em termos de sentimentos, né, porque nós estamos falando de lei de sociedade, por exemplo, no espiritismo. A lei de sociedade requer o quê? Que você interaja, né, com as pessoas de forma a se complementarem, um ajudar o outro no processo de crescimento e tal. Quando você se sobrepõe aos demais, você não está agindo de acordo com a lei de sociedade. Você está extrapolando algumas leis espirituais aí. E pô, você marcar as consequências disso. Tá certo? Eu não sou psicólogo, mas por pouco que a gente lê e a gente tenta entender o que acontece, normalmente as pessoas que se colocam desta forma, né, são pessoas frágeis. Elas tentam esconder com essa forma de agir uma fraqueza, elas se sentem fracas na verdade. E aí é uma forma delas contrapor essa sua fraqueza espiritual, tentando se impor para os outros. É a mesma, levando para outras proporções, é o que faz as pessoas cometerem feminicídio. Né? O homem achar que ele a ascendência dele sobre a mulher é superior e que ela tem que, né, obedecer, que tem que seguir as regras. E quando ele se sente rejeitado, aí parte para esses processos de descontrole total, né? Nós somos emocionalmente ainda instáveis e nós temos dificuldade de lidar com as frustrações, né? Então, nesse exemplo do texto, a gente percebe um ex-chefe frustrado por alguma situação e a gente não sabe lidar com esse sentimento. Então, o que a gente faz? É aquela história que a gente sempre terceiriza a culpa, né? Então, ele transferiu para ela toda a culpa de alguma situação interna dele, ele não soube lidar muito bem com aquilo. E a gente faz isso em todas as áreas da vida da gente, né? Então, nos relacionamentos familiares, né? Então, a gente bota a culpa no marido, bota a culpa no filho. No trabalho, a gente põe a culpa no patrão. No centro, a gente põe a culpa no presidente. Então, a gente responsabiliza quem está na nossa volta e não assume aquela parte que é nossa. Né? Sou eu que tenho que saber digerir essas frustrações, essas contrariedades. Eu tenho que digerir isso, né? E não colocar. Mas no momento de dor a gente não tem essa força. Então, mas a gente bota para fora. O que acaba acontecendo, na verdade? Essa pessoa não percebe que ela está sofrendo, ela está num processo, a pessoa que eu estou falando que é agressiva aí, né? Ela está num processo de sofrimento por não aceitar as circunstâncias, as situações, para ela se sentir, né, que tem que ser satisfeita em tudo. Para ela estar bem, ela tem que estar satisfeita em tudo, nas suas necessidades, tá certo? E aí quando alguma coisa frustrante acontece, não sabe como trabalhar. E aí entra no processo de sofrimento. Ela só vai se sentir bem vendo o outro sofrer. O objeto daquilo que ela entende, né, como sendo o que causou a sua dor, ela só vai se sentir bem vendo o outro numa situação de sofrimento. Desmoralizando. É um absurdo isso daí. A pessoa está num desequilíbrio total, né? De repente ele pode ter sido vítima de uma situação que ela tenha causado na empresa, mas ele extrapolou, né? Foi como a Edi colocou, a gente nunca sabe aí
quem que é a vítima, quem que é o algoz, né? Mas a vítima, quando ela extrapola aí na sua vingança, vamos colocar dessa forma, ele se transforma no algoz, né? Muda o polo, a posição, né? E aí, Leide? Quando ele diz que ela viu ela saindo do motel com um cliente, ele foi atrás, né? Ela estava fora do horário de trabalho dela, acredito eu, né? Então, assim, realmente ele estava muito incomodado com essa situação. Digamos de que ela estivesse no horário de trabalho, como é que ele sabe? Sim, ele foi atrás, né? Então, assim, ele estava perseguindo, né? Então, assim, é o que você falou, né, Edson? Às vezes a pessoa, ela tá tão incomodada com aquela situação, ela tá tão doente, né? Que ela não consegue enxergar o mal que ela tá fazendo a ela, né? Porque quando ele tá... Em vez dele tentar falar, não, então você não tá atendendo às expectativas da empresa, né? Então, procura outra coisa para você. E a partir da hora que ela saiu da empresa, ela teoricamente não estaria mais incomodando a ele, né? Sim. Então, por que ele foi, né, atrás até deixar com que ela perdesse a moral, enfim, né? Ofendesse de toda forma. No caso, de novo, né, repetindo, no caso do texto, ele não se conformou em ligar só uma vez. Duas vezes. Teve que fazer a segunda, ou seja, e se deixasse, ele ia fazer a terceira, sei lá. Né? Ô, Cláudio, acho que é importante a gente colocar também, né, para quem está nos ouvindo, que o inverso, a situação inversa também é verdadeira. Então, o empregado que sai de uma empresa e ele também comete esse tipo de ação, ele também pode ser responsabilizado, né, civil criminalmente, principalmente nas questões aí de marca, de sigilo empresarial, de sigilo profissional. Então, são situações que, assim, você vê a responsabilidade, a lei é igual para as duas partes. A gente vê muito funcionário hoje que sai dos seus trabalhos e fala mal da empresa, inclusive em redes sociais, né? E coloca lá na sua rede social e fala mal do ex-chefe, fala mal da empresa, e essa pessoa também pode ser responsabilizada. A empresa pode mover uma ação trabalhista contra essa pessoa para apuração de responsabilidades. Bom esclarecer isso aí.